igreja vai precisar de alambrado, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo. Quem escreveu foi Marcos, capítulo 7, versículo 31, Marcos 7, 31, Marcos 7, 31. Mantenha a sua Bíblia aberta, você que estiver com ela aberta aí, deixa ela aberta, não fecha ela, em nome de Jesus, nós iremos ficar no texto. Essa passagem eu preguei ela aqui em nossa igreja, no dia 19 de maio do ano passado. E essa palavra desde então ela vem falando ao meu coração. E nesses últimos dias, nas últimas semanas, o Espírito Santo de Deus trazendo à tona essa palavra, e eu orando, meditando ao Senhor, Ele falou assim: prega essa palavra, mas não é a mesma, tem alguns pontos diferentes, mas o Espírito Santo tem falado comigo de maneira poderosa com essa palavra, e eu entendi da parte de Deus que é para dividir com a igreja, em nome de Jesus. Marcos 7, a partir do versículo 31, vai dizer assim a palavra do Senhor: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade. Preste atenção que esse versículo aqui vai ser muito importante para você entender o texto. E trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Jesus tirou-o do meio da multidão e, em particular, colocou-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe a língua. Então, levantando os olhos aos céus, suspirou-lhe e disse: Efatá, que quer dizer: abre-te. E seus ouvidos se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar perfeitamente. Então Jesus lhe ordenou que a ninguém contasse aquilo, mas quanto mais ele proibia, mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se grandemente, dizendo: ele faz bem todas as coisas, faz até mesmo os surdos ouvirem e os mudos falarem. Você pode repetir comigo essa parte do versículo 37? Ele faz bem todas as coisas. Repita comigo: ele faz bem todas as coisas. Nós sabemos que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito para o povo romano. O povo romano era um povo muito prático, muito rápido, as coisas muito objetivas. Por isso que você vai ver Jesus, ele estava aqui, depois ele estava ali, ele está sempre se movendo, nunca está estático. Porque Marcos, a patrística, os pais da igreja, os pais apostólicos ali do século I, século II, vai nos dizer que o Evangelho de Marcos, ele foi escrito com Pedro ditando para João Marcos. Já falei algumas vezes sobre isso. João Marcos, então, ele vai relatar aquilo que Pedro tem na sua memória, porque João Marcos não andou com Jesus, ele não era apóstolo. Lá na parte do Novo Testamento do nosso curso, você aprenderá sobre isso. Ali então nós vemos que Jesus, ele está sendo relatado no Evangelho de Marcos, para o povo romano, como o homem perfeito que estava em Lucas, mas não é o mesmo que é como Mateus, que vai falar que ele é rei. Em Marcos, vai trazer ele como algo para a nossa vida, para a nossa praticidade do dia a dia. Perceba isso. Jesus, através da sua palavra, ele vai comunicar o Evangelho como? Através de sermão. Ele vai pregar o monte das bem-aventuranças, ele vai estar pregando o reino de Deus. Uma outra forma que Jesus escolheu para estar repartindo o reino de Deus foi através das parábolas. Quantas? 40. Jesus nos deixou escrito na sua palavra 40 parábolas. Ele também usou muito a maiêutica, que muitos falam que é a maiêutica socrática, ali de Sócrates, que é aonde uma pergunta, ela não tem uma resposta, mas tem uma outra pergunta em cima, para te fazer entender
que os coaches dizem por aí que você tem a resposta de tudo. Eles usam isso, a maiêutica socrática, uma resposta para uma pergunta com outra pergunta. E ele vai também nos comunicar o Evangelho através de milagres. Milagres são aquilo que Jesus, no Evangelho de João, está escrito como sinais. Sinais é algo que está apontando para algo superior. Quando você está com o seu carro andando na rua e você vê ali um sinal, pare, ande, você está vendo que é um sinal para fazer ou não fazer algo. Ou então quando você vai para o hospital, você vê uma placa, o hospital fica a tal lugar. O que é isso? Um sinal, é um sinal para você ir para algo maior. Então Jesus usa dos milagres para nos falar algo muito maior. Quando Jesus, ele devolve a vista para os cegos, quando Jesus devolve a audição para o surdo, quando Jesus devolve a fala para o mudo, e quando Jesus devolve a vida para aquele que havia morrido, ele está nos comunicando algo que está dizendo: no meu reino não haverá surdo, mudo, cego e não haverá morte. Ali nós então começamos a ver que ele está mostrando que um sinal para o reino de Deus. Quando Jesus, ele está neste texto de Marcos capítulo 7, o texto nos diz que ele está saindo da região de Tiro e Sidom e passa pelo meio de Decápolis. Decápolis, Deca, 10, polis, cidade, é um conjunto de 10 cidades que fazia parte do povo gentio, politeísta, que não adorava ao Deus de Israel. Eles estavam fora do povo de Israel. Jesus está passando por ali, quando alguns homens, não sabemos quantos, pegam um homem que ele é surdo, mas não é mudo. Ele é surdo, mas não é mudo. Pegam este homem e levam ele até Jesus Cristo e falam: Jesus, aqui está o nosso amigo, impõe as mãos sobre ele para que ele venha a ser curado. Jesus pega na mão deste homem e não vai curá-lo ali naquele momento. Jesus vai tirar ele do meio da multidão, vai afastá-lo para um lugar secreto, e neste lugar Jesus, o texto vai nos dizer que ele vai colocar os 2 dedos nos 2 ouvidos deste homem, vai cuspir. Algumas traduções dizem que ele cuspiu direto na boca. Outras, que é do meu texto, eu prefiro ficar com essa, ele cospe nos seus dedos e encosta na língua daquele homem. Nossa, mas o que é isso que Jesus está fazendo? Eu vou te explicar um pouco mais à frente. E aí aquele homem então está com Jesus. Agora ele é surdo, mudo e está cuspido. Olha isso. Jesus olha para o alto, suspira e fala: Efatá, abra-te. Efatá é uma língua, é no hebraico. Quando esse evangelho foi escrito do grego koiné, esta palavra Efatá teve tanto peso que João Marcos decidiu escrever em aramaico, e depois continuar no grego koiné. Tamanho peso que esta palavra teve para este milagre. Ali Jesus então grita Efatá. Aquele homem aonde ele estava preso, aquilo se rompe e ele passa a ouvir e a falar perfeitamente de maneira imediata. E aí todos começam a falar: ele faz tudo de maneira maravilhosa, ele faz tudo perfeito, ele é perfeito. Pastor, que história linda, que ela me serve para a minha vida. Primeiro ponto que você precisa entender. Quando você lê o versículo 31, leia comigo o 31, vai dizer assim, Marcos 7, 31, vai dizer assim o texto: depois de partir da região de Tiro, Jesus foi através de Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis. Ele está passando a primeira vez em Decápolis? Não é a primeira vez que Jesus passa em Decápolis, é a segunda. Marcos capítulo 8, se você voltar algumas páginas, vai nos falar que Jesus, juntamente com os seus discípulos, após atravessarem aquela tempestade do mar da Galileia, eles vão chegar aonde? Em Gadara. Gadara era uma cidade que fazia parte de Decápolis, era uma cidade que fazia parte deste lugar a qual Jesus foi depois. Quando Jesus chega em Gadara, quem recebe Jesus? Um homem endemoniado.
e neste homem tinha o que? Uma legião de demônios. Jesus então expulsa aquela legião de demônios, uma legião, mais de 6.000. Pastor, então quer dizer que esse homem tinha mais de um demônio? Mas muito mais, muito mais. A Bíblia nos fala que quando ele sai de uma casa e a casa fica vazia, se aquele espírito imundo volta e ver a casa vazia, ele volta com mais 7. Por isso, permaneça, não saia da presença de Deus. Olha que coisa linda. Jesus então vai expulsar os demônios daquele homem, e a região de Gadara é uma região que vivia de criar porcos. Preste atenção nisso, uma região que vivia de criar porcos. Nós sabemos que um judeu, até os dias de hoje, os mais ortodoxos, não comem, não tocam nada que tenha porco, porque o porco era imundo, era um animal imundo. Quando Jesus chega naquele lugar, esta região que vivia de criar porcos, está passando uma manada de porcos, está passando um monte de porco. Os demônios falam: permita que nós vá para os porcos. Um outro dia eu falo por que ele permitiu. Ali aquele espírito imundo então vai para os porcos. Aqueles porcos se jogam no precipício e eles morrem. Preste atenção, aquela região que vivia de criar porcos, agora tem um homem que estava possesso por demônios, liberto, mas tem um monte de porco morto. O que aqueles homens falam? Jesus, some daqui, porque se você ficar, vamos perder mais porcos. Preste atenção então, aqueles homens mandam Jesus embora, porque não querem perder os porcos e querem estar com os porcos. Olhe para cá, quantas vezes eu decidi estar com os porcos, na lama, no chiqueiro, ao invés de estar com Jesus Cristo. Quantas vezes eu sou estes homens gadarenos que expulsam, não, eu não prefiro Jesus, eu prefiro ficar com os porcos. Quantas vezes nós preferimos as presenças dos porcos do que estar com o autor e consumador da vida? Quantas vezes nós, e todos os dias eu tenho uma decisão a ser tomada: eu prefiro os porcos ou eu prefiro a Jesus Cristo? Quem eu e você temos escolhidos para estar e para ficar na nossa vida? Os porcos ou Jesus? Olha que coisa maravilhosa. Jesus então sai daquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus não fica onde não é bem-vindo, e aqui ele é bem-vindo, aqui ele é bem-vindo, e aí eu sei que ele é bem-vindo. Aí então Jesus sai daquela cidade. Aquela cidade fica com um homem que quis ir com Jesus. Este homem quis: Jesus, me permite ir com você, eu não consigo ficar mais sem sua presença. Jesus fala: não, você vai ficar aqui. Aquilo que parecia para aquele homem ser uma porta fechada, na verdade aquele homem estava se tornando o primeiro missionário gentil. Por quê? Aquele homem que quis ir com Jesus recebe uma ordem: não, você vai ficar e fale do amor de Deus. Olha que maravilha. Este homem fica na região de Decápolis, em Gadara. Por ser uma região de 10 pequenas cidades próximas umas às outras, nós podemos conjecturar que este homem ficou naquela região falando: eu era aquele endemoniado que vivia no cemitério, aquele que vivia preso por cadeias, eu estou livre, porque Jesus de Nazaré me libertou, Jesus me tirou daquele lugar. E ele ficou falando do amor de Jesus em Decápolis. Aqueles amigos então escutam: já que Jesus pôde libertar um homem de uma legião de demônios, este Jesus pode também devolver a audição e fazer este meu amigo falar perfeitamente. Preste atenção nisso. Jesus foi ou não expulso de Gadara? Sim, só que ele decidiu voltar, porque 2024 é o ano que Deus, através da Igreja Nações em Cristo, está recomeçando em áreas em que eu e você um dia não queremos, não quisermos a presença de Jesus. Não importa a área que um dia você falou: eu caí aqui porque eu preferi os porcos ao invés de Jesus. O Espírito Santo de Deus trouxe aqui para te dizer: eu estou recomeçando na tua vida. Qual é a área que você tomou decisões, que você se afastou daquilo que era o centro da vontade de Deus para a tua vida? Você que pode levantar as tuas duas mãos, você que pode fechar os teus olhos, você que pode abrir a tua boca, glorificar a Deus, porque Deus está recomeçando
começando em áreas da sua vida. Talvez um dia você expulsou ele, você falou: eu quero ficar com os porcos. Só que Jesus não desistiu de você, não desistiu do seu casamento, não desistiu do seu ministério. Jesus Cristo ainda insiste comigo e com você. Há esperança, há recomeço, porque Ele está passando de novo para te levar e para me levar no centro da vontade dEle. Tem recomeço, tem recomeço, tem recomeço, tem recomeço, em nome de Jesus. Olha como é que fala o versículo 32, diz assim o 32: e trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade. Aqueles homens que vão levar até Jesus, este surdo e este homem que falava com dificuldade, como eu acabei de falar há pouco, é porque eles ouviram. Eles não tinham WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook, Orkut, MSN, ICQ, e você vai para fax, não tinha. Telefone com fio, orelhão, de ficha, de cartão, não tinha, não existia. Aqueles homens certamente vão conhecer Jesus, porque um homem está falando sobre Jesus. E quando eles olham para aquele homem que está curado, aquele homem que está tendo a falta da sua audição, eles sabem que Jesus está passando por ali. Eles descobrem: Jesus está passando aqui. Eles pegam aquele homem e vão levá-lo então até a presença de Jesus. Preste atenção no que eu quero te dizer. As pessoas que eu decido andar, as pessoas que você decide andar, não estou falando daquele amigo do trabalho que a vida te deu em comum, mas as pessoas que você decide compartilhar sonhos, pessoas que você decide colocar na tua mesa, dentro do teu carro, dentro dos seus sonhos, essas pessoas que você decide compartilhar a vida, elas estão te levando até Jesus, ou elas estão te afastando da presença de Jesus? Pastor, mas é igual, eu já falei algumas vezes aqui, é igual aquele irmão lá de São Paulo que uma vez teve uma revelação de Deus. Ele falou assim: ele veio da droga, ele falou assim: eu tive uma inspiração de Deus, eu fumei maconha, eu fui falar com meus amigos, fumando maconha de Jesus. Tenha bondade em nome de Jesus, não faça isso com a tua vida e nem com a nossa. Olha só, queridos, por que eu estou te falando tudo isso? As pessoas que eu decido caminhar, dividir vida, compartilhar, não é companhia, é compartilhar a vida, elas são fruto da minha decisão. Eu decido quem vai fazer parte do meu hall de amigos íntimos, eu decido quem vai entrar na minha intimidade. Agora, pessoas que estão convivendo comigo, com você, aonde nós deixamos elas irem, elas nos afastam ou nos levam para a presença de Jesus. Sabe quem tem essa resposta? Somente você, somente eu. Nós temos essa resposta. Agora eu te pergunto algo: eu e você somos esses amigos que também pega na mão e leva até a presença de Jesus, porque sabemos que na presença de Jesus eles serão curados, que na presença de Jesus, assim como Ele fez na minha vida, pode fazer na sua também? Ou nós somos daqueles que não temos força, não queremos, cada um que se vire? Deus me deu algo, Deus te deu algo como responsabilidade: pregar o evangelho dele a toda nação, até os confins da terra. Não, isso o pastor faz, não, queridos. Eu prego o evangelho não é com microfone, não é com púlpito, é com a minha vida. A minha vida leva ou afasta as pessoas da presença de Jesus. Eu preciso ser aqueles que estamos levando as pessoas até Jesus. E um outro ponto: a quem eu estou recorrendo nas minhas faltas? Aquele homem tinha falta de audição, aquele homem tinha dificuldade na sua fala, ele foi até Jesus. Tem pessoas que deixam para levar as faltas a Jesus no último minuto. Eu e você
precisamos levar aquilo que nós temos como falta na vida, se é no caráter, se é financeiro, se é espiritual, sentimental, não importa a área, eu preciso levar as minhas faltas aos pés daquele que pode suprir as minhas necessidades, e Ele é Jesus Cristo, a quem você tem levado as suas faltas nos dias de hoje, em nome de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, queridos, quando nós vemos esse texto, este homem vai ser levado até Jesus Cristo, e ali Jesus vai tirá-lo do meio da multidão. Vai fazer o que com ele? Vai tirá-lo do meio da multidão. Olha o 33, diz assim o 33, olha lá, 33, Jesus tirou do meio da multidão e em particular. Aqueles homens, quando levam este amigo que está com essa falta de audição até Jesus vai pegar na mão deste homem, e a primeira coisa que ele vai fazer, a primeira, é tirar este homem do meio da multidão. Por quê? A multidão não vai entender aquilo que Jesus está para fazer na vida daquele homem. A multidão, ela está ali apenas para olhar, ela não vai se comprometer, porque a multidão sempre olha, mas nunca se compromete. A multidão, ela sempre vai ser diferente daquele que escolheu ser discípulo. Discípulo caminha perto. A multidão vê de longe, vou de vez em quando, eu até gosto, mas eu não quero me comprometer, eu não quero fazer parte. Quando nós vemos Jesus tirando este homem do meio da multidão, a primeira coisa que eu aprendo: Jesus me tira de alguns lugares, Jesus me tira de alguns lugares, Jesus me tira de alguns lugares, Jesus me tira de algumas mesas, para poder fazer milagre em mim. Jesus, quando tira esse homem da multidão, está falando para mim e para você, que aquilo que Ele vai fazer em mim e em você, a multidão não entende. Por quê? Ele é surdo, é mudo e vai tomar uma cusparada agora. A multidão vai olhar aquilo de perto e falar: misericórdia, esse homem também tem demônio, esse cara está maluco, não tomou Rivotril, esse cara está com problema, o homem já é surdo, é mudo e ele cospe no cara ainda. O que é isso? Se tivesse uns mais valentões lá, já poderia até ir para cima de Jesus. O que está falando com esse homem, coitado dele? Preste atenção nisso. Tem vezes na minha e na sua vida que parece que as pessoas nos esqueceram. Tem momentos na minha e na tua vida que quando Jesus pega na minha mão, parece que o amigo do churrasco nos abandona. Parece que aquela amiga fofoqueira começa a nos abandonar. Parece que aquela pessoa que estava conosco, não para nos levar até Jesus, mas apenas para aproveitar das nossas faltas, elas começam a ficar para trás. Quem aqui já passou? Eu passei. Na minha conversão lá no início, parecia que os meus amigos tinham me abandonado. Eu falei: nossa, eu fui para a igreja e não tenho mais amigo, estou sozinho. E é assim que funciona. Por quê? Quando Jesus vai fazer algo em mim e em você, a multidão não quer fazer parte daquilo. E preste atenção, a multidão não vai ir com você aonde Jesus quer te levar. Vai ficar para trás mesmo, queridos. Vai ficar para trás. O porquê estou te dizendo isso? Tem pessoas que Jesus decidiu te tirar de alguns lugares. Tem pessoas aqui entre nós que Jesus já decidiu te afastar de algumas mesas, e você está insistindo em voltar para esse lugar. E Jesus me fala na sua palavra: no meio da multidão não vou fazer nada. Tem uma passagem que fala que Jesus pega um homem e vai tirar esse homem de Betsaida. Já preguei aqui sobre isso. Quando Jesus vai curar também um homem com saliva, Ele tira o homem de Betsaida. E lá em Mateus 11 eu vou entender o porquê que Jesus tira da multidão e tira de Betsaida. Por quê? Milagre não gera arrependimento, milagre não gera transformação aqui, milagre não gera salvação. Quando Jesus tira este homem da multidão, este homem vai ter que se permitir ser afastado, vai ter que dar a mão para Jesus e confiar que Jesus está levando ele para um lugar secreto, porque aquilo que Deus tem para fazer em mim e em você vai ser num lugar secreto.
Nós vivemos uma geração que quer viver muito holofote e pouco secreto, mas é o contrário, é muito secreto e pouco holofote. Por quê? Elias, ele vai durante 14 versículos arrumar o altar. Em 7 segundos ele vai orar e vai cair fogo do céu, porque o secreto vai determinar aquilo que eu vou viver no público. O secreto vai determinar aquilo que eu vou viver no público. Então Jesus vai tirar este homem, para que os ouvidos dele, que já não ouvem nada, não tenha nenhuma interferência de barulho, para que os seus olhos, que ainda são bons, não fiquem presos ao movimento das pessoas, mas que os olhos dele fiquem somente em Jesus. Pode parecer que todo mundo te abandonou, pode parecer que você está sendo levado para um lugar isolado, mas é o que Deus decidiu nessa noite, pegar na tua mão, pegar em você e vai falar: nesse lugar eu não vou fazer, a multidão não vai entender, então confia, aonde eu estou te levando, não vai ter multidão, não vai ter aplauso, não vai ter holofote, mas vai ter o principal, que sou eu. Você vai ter a minha presença, lá você vai olhar nos meus olhos, e através de lá, você vai viver aquilo que você tem para viver na sua vida, mas só depois de eu permitir Jesus me tirar do meio da multidão. Qual a multidão que eu preciso sair hoje? Qual as multidões de pessoas que vão ter que ficar para trás? Não é discurso de ódio, longe de mim, é a palavra do Senhor. Na multidão não vou operar milagre. Você que crê, você que pode levantar a sua mão, você que pode fechar os teus olhos, você que pode abrir a tua boca, dar um glória a Deus, um aleluia, e falar: Senhor, obrigado, porque eu não estou sozinho. Parece que todo mundo me abandonou, mas o Senhor continua segurando na minha mão. Jesus não está te isolando do mundo, Ele está te fazendo forte para vencer o mundo. Jesus está te dando fibra para que você possa voltar testemunhando daquilo que Ele fez na sua vida. A multidão não vai entender, e aí amanhã vão olhar para você e vão falar assim: nossa, minha irmã, do nada o seu casamento mudou. Nossa, meu irmão, do nada você foi transformado. Queridos, nunca foi do nada, foi porque um dia eu fui até Jesus, permiti que Ele segurasse na minha mão, passei pelo processo de ser arrancado do meio da multidão. Não foi do nada, eu tive um encontro com Ele, e é por isso que eu fui mudado. Não foi do nada, foi Ele quem me mudou, em nome de Jesus. Olha como é que fala o 32, diz assim o 32, e trouxeram-lhe um surdo, que também falava com dificuldade, rogando-lhe que lhe impusesse as mãos. Já falei isso aqui algumas vezes aqui, e deu problema, hoje novamente vai dar problema. Olha isso, os amigos pegam ele e vão levar este homem até Jesus. Lá está Jesus com os 12 e mais os 12 discípulos, porque sempre andava com mais. Eles estão ali passando pela região de Decápolis, saindo de Tiro e Sidom. De repente vem uns homens trazendo uma pessoa surda, uma pessoa que não falava direito. Jesus é aquele que curou o homem, é o gadareno, o demoniado, é ele. Jesus, está aqui o nosso amigo, coloca a mão sobre ele, para que ele seja curado. Aí Jesus não põe a mão, Jesus tira ele da multidão, cospe nele, e os amigos estão assim: meu Deus, o que a gente fez da vida? Por que eu estou te dizendo isso? Toda vez que eu e você chegamos até Jesus, pode parar para analisar. Eu sempre chego com o método pronto, eu sempre chego com a hora pronta, o formato pronto, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, vai ter que ser aqui, acolá. Jesus, faz assim, como se nós pudéssemos determinar algo para Deus. Quem aqui já ouviu a pessoa falar assim: eu determina para Deus, dá uma ordem para Deus aí? Como que eu sou vaso, pode dar ordem para um Deus todo-poderoso? Não posso, eu só posso me submeter à vontade dEle. Quando estes homens chegam até Jesus, é como eu e você chegamos muitas vezes aos pés da cruz, como? Com a maneira pronta.
olha, eu quero que Jesus faça na minha vida, mas vai ter que me dar isso, vai ter que mudar aquele coração, aquele pedir perdão, essa pessoa vai ter que vir aqui falar comigo, vai ter que ser assim, 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 acolá. Pastor, quer dizer que eu não posso me projetar? Devo, não tenho que fazer planos, preciso, só que eu não posso querer que Deus se molde à minha vontade, ao meu tempo e à maneira que eu quero que Ele haja. Por quê? A Bíblia me diz, em Isaías 55, diz assim, ó: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Olhe para cá. Então quer dizer que Deus não vai se moldar à minha vontade? Não vai fazer no meu tempo? E não vai fazer como eu quero? É isso. Deus é especialista em pegar os meus planos, os meus projetos. Joga fora. Por quê? Eu não tenho o controle de tudo. Eu não sei o que eu preciso amanhã. Eu acho que eu sei, mas eu não sei. O que eu e você precisamos então fazer é sairmos de um lugar onde muitas pessoas estão hoje colocadas. Qual é esse lugar? Preste atenção e olhe para cá. Eu estou com raiva de Deus, eu estou com raiva da igreja, do pastor, do presbítero, do diácono, do obreiro, das crianças, de todo mundo da igreja, porque Deus não fez da minha maneira. Mas Deus não vai fazer nunca da sua maneira, e não adianta eu e você ficarmos bravos com Deus, porque Deus não muda, não muda. As pessoas estão se colocando em lugares aonde apresentam para Deus um projeto, um plano, e Deus fala: não, esse aí tem falhas, esse tem erros que você não está vendo, estou jogando fora e estou fazendo o meu. Como que aqueles homens queriam que ele fosse curado pela imposição de mãos? Aqueles homens queriam uma cusparada? Jamais. Aqueles homens nunca imaginavam que Jesus iria cuspir naquele homem. Só que para aquele homem não era imposição de mãos, era toque, cuspe e palavra. Ou seja, Deus tem a maneira única e peculiar de fazer comigo e com você. Aonde está o segredo em tudo isso, queridos? Eu me dobrar à vontade dEle, saber que pode parecer que está tudo estranho, está tão estranho. Eu já sou surdo, não falo direito, os meus amigos ficaram para trás e agora eu estou cuspindo. Eu desisto desse negócio de Deus. Eu confiei em Deus, e além de Ele me tirar da multidão dos meus amigos, Ele me cospe, Ele me envergonha, Ele me deixa marcado com um ato de que é rejeição. Cuspe em qualquer cultura é rejeição, Ele me rejeita ainda. Mas não é isso que Deus está fazendo com esse homem. Deus está levando ele para um lugar onde a cura iria acontecer. E esse lugar, queridos, é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olhe para cá. Romanos vai dizer para mim: para que conheceis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já te falei algumas vezes, você é perfeito? Eu sou perfeito? Se a vontade de Deus é perfeita, para quem que vai ser boa e agradável? Para aquele que é perfeito. Para você não vai fazer sentido, para mim não vai fazer sentido. Jairo, a tua filha morreu em casa, chegou uma notícia. Jairo, pode não fazer sentido, somente creia, ela vai voltar à vida. Nós sabemos que esse homem poderia ter uma palavra: Jairo, fica tranquilo, eu vou chegar lá, eu vou chamar a Thalita Cuma, ela vai levantar e vai tudo dar certo. Naamã, vai lá e mergulha no rio. Mas por que? Só vai e obedece. Aí eu começo a entender algo, queridos. Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que os meus caminhos se tornem os caminhos de Deus, eu preciso ir para um lugar onde tenha obediência. E é aí que mora o terrível. Por quê? Na obediência a Deus, eu vou ter que me sujeitar a ouvir a sua voz e obedecer. Porque esse homem era o quê? Surdo. Ele não conseguia ouvir. Um homem e uma mulher que não escuta a voz de Deus não consegue obedecer, porque não sabe aquilo que foi falado. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Redobre sua atenção.
Este homem era surdo. Eu sou surdo. Nós somos surdos. Aonde? Já falei aqui, vou repetir. A primeira surdez que toca o ser humano em relação às pessoas. Eu sou surdo à sua dor, porque eu estou preocupado somente com as minhas e não consigo olhar nem orar por você, porque eu estou preocupado comigo, é sobre eu, tudo é para mim, tudo é agora é só para mim. O ser humano tem caminhado para um lugar de tão egoísmo que ele pode ver uma pessoa na rua caída, não tem coragem de perguntar: você precisa de ajuda? Você precisa de algo? As pessoas estão se tornando surdas à dor do outro ser humano, à dor de outra pessoa. E aqui mora o problema. Aonde está uma surdez também em nossos dias? Preste atenção nisso. Dentro de casa. Aonde? Dentro de casa. Vai dar problema isso aqui. Eu e você temos uma boca rápida para pedir, para cobrar, criticar, exigir, se posicionar, gritar, mas eu me esqueço que a minha anatomia do meu corpo, eu tenho 2 vezes mais potencial para ouvir do que para falar. Vou de novo, eu tenho um potencial muito maior para ouvir do que de falar. E por que que eu e você nos tornamos surdos no lugar aonde temos que dar mais ouvido? Dentro de casa. Quantos homens conseguem escutar o amigo do trabalho, o vizinho, às vezes até a vizinha, consegue ouvir o cachorro, o papagaio, consegue ouvir a todos e ouvir com atenção, mas quando entra em casa, fecha a sua porta, a sua mulher quer falar com ele, pelo amor de Deus, não me fala, os ouvidos estão tampados dentro de casa. E quantas vezes os filhos, por não conseguirem falar, estão gritando por socorro através das suas atitudes, só que os nossos ouvidos estão surdos aos nossos filhos. Isso é frescura, isso não, e não sei o que. Só que, como eu disse aqui uma vez, quando eu não sento para ouvir o meu filho, lá fora, no mundo, vai ter 2 pares de ouvido, 4 pares, uma infinidade de ouvidos prontinhos para ouvi-los e dar destino a ele. Quantos casamentos estariam em pé até o dia de hoje? E preste atenção nisso. Quantos casamentos estariam em pé até o dia de hoje se o marido ou a mulher estivesse escutado mais? Quantos filhos que estariam em casa hoje e na igreja se os pais tivessem ouvido mais e cobrado menos? Eu não posso cobrar que o meu filho venha à igreja se eu não vou na igreja. Ponto final. Eu não posso cobrar do meu filho. Eu não posso cobrar que o meu filho ande no caminho se eu não estou no caminho. Eu não posso cobrar que o meu filho ele ande com o Senhor se eu não estou andando com Deus. Isso é hipocrisia. Agora nós que estamos aqui em janeiro de 2024, o Espírito Santo de Deus nos permitiu estarmos aqui nesta noite, porque Ele quer abrir o teu ouvido para as pessoas e para o meu e teu primeiro ministério, que é a nossa casa. Como que você está ouvindo a tua família, os teus filhos, o teu marido, a tua esposa, os teus queridos? Como que você tem ouvido eles nos dias de hoje? A pior surdez que tem de todas, queridos, é a Deus. Quando a Bíblia vai me falar em Isaías 16, se me ouvirdes e me obedecerdes, certamente comerás o melhor dessa terra. Deuteronômio vai dizer: se me ouvirdes e me obedecerdes, estas bênçãos te alcançarão. Preste atenção no texto, Bíblia, isso é Bíblia. Se me ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Ouvir, compreendi, vou obedecer porque eu ouvi a voz de Deus. Quantos homens e quantas mulheres estão tomando decisões precipitadas, tardias, fora de propósito,
porque não estão parando para ouvir aquele que é conselheiro, que é presente, Emmanuel, Deus conosco. Você sabia que o Espírito Santo que mora dentro de você, ele está pronto para te aconselhar 24 horas por dia? O Espírito Santo de Deus está pronto para te dizer: vá ou não vá, faça ou não faça. O porquê que nós fazemos e não consultamos a Deus? Porque nós achamos que sabemos o que tem que fazer. Eu preciso ir para um lugar, então, que eu preciso ouvir e obedecer a Deus. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Quando Moisés vai ouvir a voz de Deus no Monte Sinai, eu falei no curso de Bibliologia sobre isso, ele está ouvindo a voz de Deus, e depois aquilo vai se tornar em palavra. Moisés era um homem que sabia falar bem, sim ou não? Não, ele não falava bem. Ele pediu ajuda: Moisés, você escuta e Arão fala. Arão é a voz e você é o instrumento que eu vou falar. Olha isso, Deus não está então procurando pessoas que falem bem, mas pessoas que decidiram ouvir e obedecer a Deus. Mas obedecer a Deus, queridos, quando nós falamos obedecer, em mim e em você, obedecer é um monte de não é sobre isso. Quando eu falo para o meu filho: não atravesse a rua sem olhar para os dois lados, e me obedeça, eu estou sendo ruim ou estou sendo bom com ele? Quando eu falo para o meu filho: não tome isso, porque isso é um veneno e vai te matar, eu estou sendo bom ou ruim com ele? Só que nós temos uma mente que obedecer é ser podado, e não é. Obedece a Deus quem entendeu que Ele é Pai, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e Ele está aqui para te dar o melhor, não é para te dar o pior. Deus não quer te matar, Deus não quer que você sofra, nem que você morra preso, não ouvindo a voz dEle. Deus está à procura de homens e mulheres que decidiram caminhar por aquilo que ouviram da parte de Deus. Levanta as tuas duas mãos, você que pode, você que crê, abre a tua boca e fala: Senhor, eu vou ouvir, Senhor, eu vou ouvir, Senhor, eu vou ouvir, Senhor, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, eu vou te ouvir, em nome de Jesus. E eu caminho para o final. O versículo 32 e 33 do texto vai nos dizer que este homem, ele não ouvia, ele era surdo, mas ele não era mudo. Vou de novo, ele não era mudo, ele falava. Ele tinha todo o potencial, ele tinha suas pregas vocais. Eu aprendi que quem tem corda é violão. É isso, né, varão? Depois que eu aprendi isso, eu não erro mais. As pregas vocais dele estavam em perfeito harmonia. A sua parte fono, a sua parte de poder soltar a voz, seus pulmões, enfim, estava tudo no lugar, tudo pronto para funcionar. Olha para cá, em nome de Jesus. O porquê que esse homem não falava? Por que ele não falava? Ele não tinha referência do ouvir. Eu não consigo falar se eu não escuto a Deus. Eu não consigo falar se eu não escuto a Deus. Eu não consigo viver o meu potencial se eu não estou escutando a Deus. Aquele homem então tinha tudo para falar, mas a sua falta de audição estava roubando o seu potencial de fala. Sabe você que vem se perguntando há muito tempo: eu tenho tanto potencial, eu sei como é que faz as coisas, mas parece que quando eu ponho a mão, acontece algo, a economia muda, alguém me passa para trás, acontece alguma coisa com a minha saúde. Eu tenho potencial, mas eu vivo arranhando e nunca chego lá. O Espírito Santo de Deus quer nessa noite abrir aquilo que está surdo, aquilo que está preso em mim e em você. Este homem tem o potencial, mas ele não sabe, ele não tem a vez do ouvir. E aqui vem um detalhe muito lindo. Jesus vai cuspir no seu dedo e colocar na sua língua. Já falei aqui sobre isso uma vez, mas volto a falar. Como que se encontra o DNA de uma pessoa? Como que se faz um teste de paternidade com uma pessoa? Cabelo, sangue, saliva. Na saliva de um homem mora os seus cromossomos, seus genes, que vai ser transferido para os seus filhos. 43, se eu não me engano. Se eu não me... É 43? Quem aqui pode me ajudar? É 43? 43, não sei, 43 cromossomos no total. No DNA
está tudo aquilo que o homem vai ser: tamanho, altura, cor de pele, cor de cabelo, cor de olhos, está no DNA, está ali. Quando Jesus então chama esse homem, tira-o à parte, quando Jesus cospe nos seus dedos e vai tocar na língua daquele homem, o que Jesus está falando com esse homem? Estou gravando em você o meu DNA. Eu estou gravando em você aquilo que há em mim: paternidade, salvação, cura, perdão, vida eterna. Eu estou te chamando de um lugar para outro, estou te chamando para agora você ser meu filho, estou te transmitindo meu DNA. Aquele homem então que não falava, ele passa a ser tocado pelo DNA da eternidade, pela marca de Deus, e foi aquilo que Deus fez comigo, com você na cruz do Calvário. E muito mais do que marcar com saliva, Ele me marcou, Ele te marcou, foi com o sangue dele todo, não foi só com um pouquinho de saliva. Ele me lavou e te lavou da cabeça aos pés, com o sangue de Jesus. Você e eu carregamos a marca de um Deus eterno. Você é filho, você é filha de Deus, porque Deus transmitiu para mim e para você, através do sangue, perdão, cura e transformação de vida. Aquele homem agora vai ter o DNA de Deus aonde? Na sua boca. Vai dar problema de novo. A minha, a tua boca é uma boca que só pode jorrar águas boas. Poderá da mesma fonte sair água doce e salgada? Não. Se Jesus marcou a minha boca, sua boca, com a sua marca, o que eu e você temos aberto a boca? Em casa, no trabalho, na vida. A minha boca é só para reclamar. Sabe o porquê também do povo não entrar na terra da promessa? Murmuração. Gaste mais teu tempo reclamando, gaste mais teu tempo reclamando, gaste mais criticando tudo e a todos, e se esqueça de glorificar a Deus acima de tudo. Que a minha vida não vai mudar, pelo contrário, mas a minha boca vai sempre declarar. Os meus olhos não estão vendo, mas a minha boca vai declarar: eu creio no amanhã, eu creio no milagre, eu creio na transformação. Esse meu filho não voltou, mas vai voltar. Essa minha filha está perdida, mas vai ser achada. Essa situação do meu casamento não mudou, mas vai mudar, porque a minha boca é a boca que carrega a marca de um Deus eterno. Não abra mais a tua boca para reclamar e para murmurar. Deus me tocou e te tocou com o DNA dele, em nome de Jesus. Olha o 34, nós encerramos. 34, diz assim o texto: então, levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Efatá. Quando Jesus tira aquele homem, Jesus vai arrancá-lo da multidão, Jesus vai tocar nos ouvidos, Jesus vai cuspir nos dedos, tocar na língua, vai suspirar e vai levantar os olhos para o alto. Está no texto: levantando os olhos para o alto, disse Efatá. Preste atenção nisso. Nos dias a qual eu e você estamos vivendo, 2024, o volume de informação que chega para mim e para você todos os dias, através do celular, é gigantesco, é enorme. Os meus olhos estão o tempo inteiro consumindo aquilo. Aonde estão os teus olhos no dia de hoje? Para onde está apontada a janela da tua alma? Para onde está a tua esperança nos dias de hoje? Quando nós olhamos para a vida e entendemos que a esperança, ela está num olho que decidiu olhar para o céu. Salmo 121 vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Se você e eu continuarmos olhando aqui numa vertical, a nossa vida vai continuar com muitas situações que tem problema. Quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, tinha Lázaro morto? Tinha um túmulo? Tinha. Mas aonde Jesus olha para o alto. Se os seus olhos ficarem presos nessa situação, os teus olhos apenas terão esperança naquilo. Pastor, então quer dizer que eu não preciso olhar para o problema? Não é olhar, eu tenho que entender que o problema existe e eu vou enfrentá-lo, mas os meus olhos estão olhando para onde vem o socorro. Da onde vem o teu socorro? Não é do teu bolso, querido, não é do dinheiro
que eu tenho, nem do que você tem. O meu socorro não vem dos amigos que eu tenho, nem dos amigos que você tem. O meu socorro não vem de um patrão me promover no trabalho. O meu socorro não vem de um médico. O meu socorro não vem de um advogado. O meu socorro só vem de um lugar. Ele vem do Senhor. É de lá que vem o seu socorro. Então tira os olhos disso. A tua esperança não pode estar em um homem lembrar de você, porque o homem é ingrato por natureza. A minha esperança está em que Deus haja ao meu favor, usando os homens como instrumento, mas a glória sempre será dele, a honra sempre será dele, porque os meus olhos estão olhando para ele. Mantenha os teus olhos aonde vem a esperança. A minha e a tua vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E quando Jesus vai falar Efatá, esta palavra no hebraico quer dizer abra-te. Ali Jesus libera essa palavra, queridos. Pode parecer uma simples palavra a qual você veio ouvir aqui hoje. Talvez você falou: eu vou lá porque eu não tenho nada para fazer, eu vou lá porque é meu costume ir para a igreja. Nunca foi sobre costume, nunca foi sobre não ter o que fazer. Foi sempre ser: eu vou porque eu preciso glorificar aquele que já me salvou, eu preciso glorificar aquele que já fez tudo por mim. Preste atenção nisso. Efatá, a palavra abra-te, é a mesma palavra, é o mesmo Deus falando quando Paulo e Silas estão na prisão, que dá um terremoto, se abre a cadeia de todos. É o mesmo Deus que vai tirar com sinais, prodígios e maravilhas um povo do Egito, e vai chegar diante do Mar Vermelho, e vai se abrir o Mar Vermelho para esse povo chegar do outro lado. É o mesmo Deus que vai abrir a madre da estéril, que não pode ter filhos, e a fazer mãe de nações, como fez com Sara e Rebeca. É o mesmo Deus que decidiu nessa noite tocar em mim e em você, abrindo nossos ouvidos para ouvir e obedecer a Deus, para que possamos viver tudo aquilo que Ele sonhou para mim e para você. Você quer viver o seu potencial? Abra os teus ouvidos para ouvir e obedecer a Deus. Eu e você não iremos conseguir obedecer se eu não parar para ouvir a Deus. Pare nesta noite para ouvir o que Deus tem para você. Eu posso te fazer uma pergunta e nós encerramos. Por que você está vivo até o dia de hoje? Qual é a tua resposta? É porque eu estou vivendo? É porque eu não morri? É porque Deus tem coisas e propósito para fazer através da tua vida. É porque não acabou. Não acabou. E pode ser que você esteja no processo, querido. Pode ser que você esteja no processo em sair da multidão. Pode ser que você esteja no processo de ser cuspido. Quem aqui quer ser cuspido? Ninguém. É a mesma coisa de alguém pedir oração. Vou falar o pastor Coronado. Aí o pastor Coronado vira para essa pessoa e posta na pessoa. O pastor está maluco. Foi o que aconteceu com aquele homem. Preste atenção nisso. Tem situações na minha e na tua vida que parece que Deus nos abandonou, que parece que a situação ficou pior, parece que nós decidimos entregar a mão para Jesus, mas parece que Jesus nos esqueceu, está cuspindo em nós. Só que o que Deus está fazendo, eu não vou entender hoje, mas amanhã eu orei da glória a Deus. Hoje eu não entendo, hoje eu vejo em partes, mas um dia eu verei face a face. Pode ser que você esteja hoje no processo de olhar para Jesus, para ouvir Ele falar, abra-te. Não importa em qual estágio desse processo você esteja, o importante é que você permaneça. Ele segurou na sua mão, se Ele pegou na sua mão, entrega. Para onde Ele te levar, confia. Os meus caminhos são muito maiores do que os seus. Quais são os caminhos que para você hoje não está fazendo sentido? Uma porta fechada? Deus usa a porta fechada, meu irmão. Deus usa a porta fechada para nos recolocar no caminho dele. Deus usa portas fechadas para nos fazermos olhar para Ele.
Nós queremos portas abertas, quem não quer? Todos nós queremos. Só que eu vou te falar uma verdade. Hoje, no dia de hoje, eu glorifico a Deus por todas as portas que Ele fechou para mim. No momento eu chorei, no momento eu até quis desistir, no momento eu quis parar, eu falei: Senhor, tá de brincadeira, ficou pior, agora eu tô cuspido. Mas eu permaneci, querido, eu te falo com paz no coração, vale a pena, porque no dia que nós ouvirmos Efatá, tudo muda. Para que eu e você possamos viver este novo do Senhor, este recomeço em Deus, eu preciso caminhar para um lugar de obediência. E obediência, queridos, é porque eu decidi entregar a minha vida para Deus. Quem controla as suas decisões hoje? É você ou é o Deus que te chamou pelo nome, olhou nos teus olhos e falou: Efatá? Tem pessoas aqui que olhando, quanto potencial tem. 2024, Deus vai liberar o seu potencial para que você possa viver tudo aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Fique em pé, feche os teus olhos, em nome de Jesus. Abra a tua boca em adoração ao Senhor. Louve ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para te tocar nessa noite com o poder que somente vem dEle. Somente Ele pode fazer isso. Somente Ele. E queridos, quando Jesus Cristo suspirou, Ele suspira antes de falar Efatá. Quando Ele suspira, o ar que sai da boca de Jesus vai entrar aonde nesse homem? Aonde? No seu nariz, nas suas narinas. Quando o fôlego de vida entra na narina do homem, ele se coloca de pé com vida. O Espírito Santo de Deus está te mandando você ficar em pé nessa noite, para suspirar vida dentro dos seus narizes, para que você possa ficar de pé novamente, para que você possa andar novamente. Pastor, eu estou sem força. Pastor, eu não tenho força mais para caminhar. Entrega a tua mão, para ele segurar na sua mão. Pastor, um dia eu entreguei a minha mão para a igreja, ela falhou comigo, ela pode falhar. Eu entreguei a minha mão para um religioso, ele falou comigo, ele pode falhar. Mas se você entregar a tua mão para Jesus Cristo hoje, Ele não falha. Ele não falha. Pastor, eu não estou entendendo porque eu estou passando por tudo isso. Pastor, eu estou sozinho, tem dias que eu olho e não tem ninguém do meu lado. Deus te levou para esse lugar para você olhar para o alto. Deus te levou para esse lugar para você olhar para Ele. Pastor, mas agora eu estou cuspido, a situação ficou pior. Deus está te marcando com fibra no seu caráter, para que você possa voltar dando glória a Deus. Deus faz tudo maravilhoso. Lá no final, todo mundo deu glória a Deus, mas no começo ninguém entendeu. No final, eu e você daremos glória a Deus, porque tudo que Ele faz é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nesta noite nós queremos te adorar, te glorificar e te exaltar. Tu és o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, Emanuel, Deus conosco. Aqui estão homens e mulheres que estão tentando viver a vida, estão tentando viver sonhos. Que nesta noite nós possamos pegar os nossos sonhos e jogar fora, para que possamos viver os teus sonhos. Senhor, nós queremos a tua vontade, nós queremos andar nos teus caminhos, nós queremos a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nesta noite, aqui tem homens e tem mulheres com potencial para ser grande pai, grande mãe, mas estão amarradas porque não estão ouvindo ao Senhor. Abra nesta noite os ouvidos para que pais e mães se levantem nesta noite. Aqui tem homens e mulheres com chamado a Deus para tomar conta de outras pessoas, como pastor e pastora da tua igreja, mas não estão ouvindo a tua voz. Espírito Santo de Deus, Efatá, abra os ouvidos nesta noite. Espírito Santo de Deus, quantas pessoas que estão aqui, Senhor, que precisam viver o Efatá na vida profissional, mas Senhor, as circunstâncias, os medos estão tampando o ouvido. Efatá, abra-te, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, Senhor, e nós voltaremos dando toda a honra e toda a glória a ti, em nome